Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Olá, companheiros de Ideal Cristão. Meu nome é Helena, sou trabalhadora da Casa Espírita União Espírita Suburbana, que fica no Meia e que comemorou 105 anos no dia 16 de janeiro de 2021. Eu agradeço muito pela oportunidade do estudo, que é sempre uma ferramenta muito útil para nos auxiliar em nossa caminhada. E como preparação para o nosso estudo, eu vou ler a lição número 5 do livro Fonte Viva, cujo título é Consegues ir? O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o coração através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Companheiros, nessa página nós percebemos que Jesus nos convida, nos chama o tempo todo para nós estarmos ao lado dele. Ele nos estimula a procurá-lo. Ele nos abençoa, ele nos aconselha, ele torna a nossa vida um pouquinho mais leve. Mas nem sempre nós conseguimos seguir o chamamento dele. Quando ele nos chama, vinde a mim, nem sempre nós vamos. E a página nos diz que os impedimentos podem ser diversos. Da conveniência imediatista, não vamos por causa do cárcere, do desânimo. Tem impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Mas em determinadas situações nós percebemos que nada disso tem valor. Tudo perde o valor. Porque a matéria, ela é perecível. E Jesus nos oferece muito mais do que isso.
fica para nós essa reflexão, porque, como nos diz a página, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé para entendermos que estamos no mundo, mas que nós não precisamos ser do mundo. Vivemos no mundo, mas sempre pensando, sempre buscando aquilo que está além da matéria. E diz-nos a página, finalizando, Emmanuel: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Quem de nós consegue realmente ir até Jesus e abrir mão do nosso imediatismo, abrir mão de situações, até mesmo de pessoas que parecem que não podem faltar em nossas vidas? Quem de nós consegue? Fica para nós todos a reflexão. E agora, nesse momento, eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece inicial, para iniciarmos o nosso trabalho, para nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade superior. Pai de bondade, misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome e rogamos a Tua proteção, o Teu amparo. Auxilia-nos, Senhor, para que os nossos corações estejam abertos às intuições que nos chegarão. Envolva-me, Pai, ajuda-me para que eu consiga ser um instrumento da Tua paz. Auxilia-nos para que pelo menos durante esses instantes nós consigamos de fato estar conectados contigo e com a espiritualidade superior. E assim, Senhor, com a Tua permissão, com a Tua proteção, nós damos por iniciado esse pequenino estudo, essa pequenina reflexão. Graças a Deus. Muito bem, companheiros, nós vamos conversar sobre o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E é justamente nesse capítulo que nós temos o chamamento de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E para nós conversarmos sobre esse chamamento que Jesus nos faz, nós gostaríamos de lembrar da questão 132 do Livro dos Espíritos. Nela, Kardec pergunta sobre o objetivo da reencarnação. E ele obtém como resposta 2 objetivos principais. O primeiro, chegar à perfeição. Nós chegarmos à perfeição. Sabemos que é uma perfeição relativa, mas ainda assim é uma perfeição. Então, a nossa encarnação, ela é uma oportunidade, ela é repleta de momentos que nos levam a trabalhar as nossas dificuldades para que nós alcancemos a perfeição. Então, realmente nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui a passeio. É claro que nós não vamos ficar o tempo inteiro pensando nisso, porque a doutrina espírita é uma doutrina leve, ela nos conduz, ela nos leva a agir, mas de forma leve. Mas é importante nós nos lembrarmos de que nós temos esse objetivo. O nosso objetivo ao reencarnarmos, um deles, é alcançarmos a perfeição.
O segundo objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que interessante. Na verdade, um objetivo está ligado com o outro. Porque para nós suportarmos a parte que nos toca na obra da criação, nós precisamos ir nos melhorando. Então, nós reencarnamos, passamos pelas situações e precisamos trabalhar por nossa melhoria e pela melhoria de todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós fazemos aquilo que nos toca na obra da criação, quando nós fazemos o que nós nos propomos a fazer, nós estamos auxiliando no desenvolvimento geral. Então, a nossa reencarnação, ela tem um objetivo de melhorarmos, de nós nos melhorarmos e também de melhorarmos o mundo no redor. Tem uma frase de Chico lá no livro Todo Dia que diz-nos assim: melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Então, quando eu melhoro a mim mesma, eu também estou melhorando, estou trabalhando na obra de Deus. Porque, na verdade, todos nós temos responsabilidade na implementação do reino do bem aqui no planeta Terra ou em qualquer lugar onde nós estejamos. E quando nós lemos o convite, o chamamento de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, que é esse vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, nós nos lembramos de que Jesus está nos convidando a sairmos da nossa zona de conforto. Jesus não veio trazer a paz, mas a divisão. Ele veio nos fazer pensar, nos fazer questionar. E essa questão dele, que está lá na estranha moral, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, isso mostra que ele é um divisor de águas. Antes de Jesus, nós poderíamos pensar e agir de uma forma. Depois de Jesus, nós temos que nos esforçar sempre para pensarmos e agirmos de uma outra forma. Jesus veio nos mostrar, ele nos mostrou na prática, com os exemplos dele, o que deve ser feito, como nós devemos agir. E quando nós falamos de zona de conforto, eu me lembro daquele exemplo do cachorro no posto. Um homem foi até um posto de gasolina abastecer seu carro, estava aguardando a sua vez, e nisso enquanto aguardava, ele ouvia um cachorro uivando, mas uivando com muita dor, uivando com aquela dor mesmo. E ele ficou quieto, esperando a vez dele. E quando chegou a vez dele, que demorou um pouco, ele perguntou para o frentista: poxa, eu estou aqui há um tempo e esse cachorro está uivando tanto, o que está acontecendo com ele? E o frentista, na maior naturalidade, falou para ele: é que ele está deitado em cima de um prego. E o homem assustou-se. Mas ele está em cima do prego, então por que ele não sai de cima do prego? E o frentista falou para ele: é que o prego está machucando o suficiente para ele uivar, para ele sentir dor, mas não para fazê-lo levantar-se de lá. Então, às vezes, nós estamos nessa situação. Essa zona de conforto não significa que é um lugar bom. Significa simplesmente que nós estamos ali paralisados. Mas nem sempre é uma situação boa. Porque quando nós ouvimos zona de conforto, nós podemos achar, está na zona de conforto é porque a pessoa já está bem, está se sentindo feliz. Será que aquele cachorro que uivava de dor estava feliz? Não estava. Então o convite de Jesus é esse: que nós nos levantemos, que deixemos o prego para lá. Mas esse movimento é nosso. Para nós fazermos esse movimento, para nós nos movermos, para nós irmos até Jesus, nós temos que nos movimentar.
E como nos disse Emmanuel na nossa página inicial, para nós nos movimentarmos, nós precisamos ter a nossa fé robusta. E nós vamos conversar um pouquinho à frente sobre isso. Quando Jesus veio para nós, ele veio nos consolar. Só que o que quer dizer consolar? Consolar eu vi lá no dicionário, ó, aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem ou a própria. Então, consolar é aliviar, é trazer esse alívio. E esse alívio a gente pode trazer com palavras, com recompensas, com promessas, etc. Ou proporcionar ou sentir satisfação. Esses são os significados de consolar. Então nós podemos observar que em nenhum momento da definição de consolar significa que Jesus vai tirar de nós as nossas provas. Nós não vamos ter as nossas provas retiradas. Aquilo que é nosso, aquilo que nos cabe, as oportunidades que nos procuram para nós nos melhorarmos, elas não serão retiradas de nós. Não é assim que acontece com o diamante? Ele é uma pedra bruta. Ele precisa passar pelo buril. E com aquele processo de burilamento, ele deixa de ser uma pedra bruta e ele torna-se um diamante. E é isso que nós passamos aqui. Olha o objetivo da reencarnação, que nós vimos lá na questão 132. Então, se o nosso objetivo é sairmos de pedra bruta e nos tornarmos um diamante, não tem como nós não passarmos pelo buril. Daqui até aqui tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido, ele é somente nosso. Além de percebermos que na definição de consolar tinha nada falando sobre retirar, também não tem sobre enganar, iludir, negar. As coisas são do jeito que elas são. E nós precisamos de lidar com elas do jeito que elas estão, para torná-las melhores. Então, nós não podemos nos esquecer disso, porque às vezes nós achamos que essa questão de aliviar é nos deixar bem, sempre bem, é nos retirar as lutas, é nos retirar as preocupações. Esse consolar não quer dizer isso. E o jugo? O jugo é uma peça de madeira que é encaixada sobre a cabeça dos bois para que possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Então, coloca-se o jugo na cabeça dos bois para colocá-los em uma carroça, para que eles não façam o quê? Não desviem do caminho, para que eles levem a carroça, para que eles carreguem o que eles têm que carregar com eles, com um direcionamento. E Jesus é este que nos dá um direcionamento. É Ele que nos ajuda a carregarmos a nossa carroça, a carregarmos tudo aquilo que nós temos que carregar mesmo. Porém, como Ele disse, o jugo dele é leve. E esse jugo é leve, Ele diz-nos, que é a observância da lei do amor. Quando eu observo a lei do amor, quando eu tento cumprir a lei do amor, além de eu não ficar mais aflita, de eu não causar mais problemas para mim mesma, eu ainda eu recebo melhor o socorro que chega até mim. E eu trouxe para nós, lá do livro Palavras de Vida Eterna, que está na lição 25, Ouvirás de Certo, uma falazinha sobre a lei do amor. A lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural
a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Então, a gente percebe que tudo se encaixa. O meu objetivo da encarnação é progredir, é cumprir com a parte que me cabe na obra do Senhor. O jugo de Jesus é leve porque é a observância da lei do amor. A lei do amor é o sustentáculo do universo e que vai providenciar para nós o socorro natural. Mas para todos, não. Para aqueles que consagram o socorro aos seus semelhantes. A solidariedade, a fraternidade, àqueles que estão sempre dispostos a ajudar e não a causar mais problemas. Porque quando nós estamos causando problemas, quando nós estamos na contramão da lei do amor, nós não podemos nos esquecer de que nós estamos causando mais problemas para nós. Porque é o livre-arbítrio. Nós não podemos fugir. Eu recebo aquilo que eu dou. Não da mesma forma. Mas o socorro vem. Então, se eu dou coisas boas, se eu me esforço, até mesmo o meu esforço, se eu me esforço por melhorar, se eu tenho essa consciência dentro de mim, se eu tenho esse objetivo vivo, vibrante dentro de mim, mesmo que eu erre, que a gente vai errar, é lógico que nós vamos errar, vamos nos lembrar, daqui para cá tem um longo percurso. Da pedra bruta ao diamante, o percurso é longo. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos ficar paralisados naquela zona de conforto que nem é boa, mas que simplesmente não nos faz sair dali, não mexe conosco. E Jesus veio sacudir a humanidade. Não é à toa que todos ficaram surpresos. Ele impactou a todos, desde o mais humilde até o doutor da lei. Ele impactou a todos, porque ele sacudiu, porque ele mostrou que o caminho que nós estávamos trilhando não era o melhor caminho para nós. E se não é o melhor caminho para nós, consequentemente, não vai ter esse caminho, não vai gerar bons frutos. E quem não quer bons frutos? Quem não quer, quem não precisa de misericórdia? Quem não precisa receber um socorro? A lei do amor, ela é a base do perdão. Isso está escrito lá no capítulo dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia? Quem de nós não erra? Eu não sei vocês, mas eu erro. E muito. Erro muito. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência de que eu erro, o outro erra. Eu dou a misericórdia, não por eu ser melhor, não por eu ser boa, mas por ser uma obrigação. Ser misericordioso, ser fraterno, falar palavras boas, é uma obrigação nossa. E quando nós cumprimos com essa obrigação, nós estamos em consonância com a lei do amor. E quando nós estamos em consonância com a lei de amor, nós estamos bem. Nós estaremos mais tranquilos. De novo, as provas não serão retiradas de nós, mas nós nos sentiremos aliviados diante delas. Passaremos por elas com mais tranquilidade. E até mesmo quando eu percebo essa minha suscetibilidade ao erro, eu me coloco numa posição humilde, uma posição de alguém que precisa de auxílio, de alguém que vai necessitar em sua caminhada de ajuda de alguém. Não podemos negar isso. Jesus nos disse que ele era brando, e ele é brando. E isso nos faz lembrar a bem-aventurança, que nos diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E lá no dicionário, olha o que diz sobre o que é ser brando. Brando é aquele que se caracteriza pela docilidade,
ele é um indivíduo, uma pessoa afável, uma pessoa dócil. Ou é alguém que age com falta de severidade, falta de rigidez. Não toma medidas severas, medidas rígidas. Ele é alguém flexível. Ou é alguém que tem as medidas, que toma medidas sem severidade. Falta de severidade, falta de rigidez. Não é uma pessoa rígida que toma atitudes inflexíveis, severas. É alguém flexível. É alguém que percebe a impermanência. Nada é, tudo está. Nós não controlamos a vida. Nós não controlamos o que está ao nosso redor. Nós só tentamos, muitas das vezes nem conseguimos controlar a nós mesmos, os nossos impulsos, as nossas falas, a nossa mente. Então, ser brando é ser alguém dócil, que age com flexibilidade, que não age com rigidez, que não age com severidade. Então a gente percebe que ser brando é ser uma pessoa leve. A pessoa age, mas ela não é severa. E aqui nós nos lembramos de Anália Franco. Firmeza com amor. Sejamos firmes, mas não sejamos severos. Sejamos retos, mas não sejamos rígidos. Hajamos sempre em consonância com a lei do amor. Em relação à bem-aventurança, bem-aventurados os brandos, porque possuirão ou porque herdarão a terra, é sempre bom nós nos lembrarmos do período pelo qual nós estamos passando. Nós aqui na Terra estamos nesse período de transição. A Terra está um mundo de provas e expiações e ela passará a ser um mundo de regeneração. Só que para que ela se transforme, não é a Terra que vai se transformar, o planeta Terra que vai se transformar. Quem vai se transformar são os habitantes do planeta Terra. Então, quando todos os habitantes, ou quando a grande maioria dos habitantes do planeta Terra estiverem vibrando em consonância com a lei do amor, a Terra vai mudar, a psicosfera da Terra vai mudar. E somos nós que vamos fazer essa mudança. Cada um de nós fazendo essa mudança em si, olha o que nós lemos lá no início que o Chico falou, vamos mudando dentro de nós, que tudo ao redor de nós também vai se modificando. Então esse processo é um processo, claro, longo, a Terra não vai se transformar de um tempo para o outro, mas ela está nesse processo. E também é bom nós nos lembrarmos dos exilados de Capela, que vieram para cá. Muitos vieram para cá, não só para cá, mas muitos para cá vieram. Eles lá não acompanharam a evolução da maioria dos habitantes e eles não estavam mais em conformidade com a ambiência do planeta. Então eles foram exilados, foram atraídos para lugares que estavam de acordo com a vibração deles. Por isso que eles vieram para cá. Então, mais um motivo para nós nos esforçarmos para sermos brandos como Jesus, para nós conseguirmos alcançar também essa evolução. Não é esse um dos nossos objetivos da reencarnação, nós nos melhorarmos? E sempre que a gente pensa, eu pelo menos, sempre que penso em Jesus como exemplo, eu gosto de lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos. Nela, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que já passou pela Terra. E a resposta é Jesus. E isso, para mim, é muito importante porque me mostra que não há eleito. Ninguém é eleito. Ninguém é privilegiado. A doutrina espírita traz para nós essa ideia do nosso próprio esforço. Sem esforço, não há ganho. Eu preciso conquistar aquilo que eu desejo para mim, em termos espirituais também.
E Jesus Cristo, esse nome, nós sabemos que Cristo não é um nome. Cristo é um patamar, é um título. Jesus evoluiu e conseguiu alcançar esse patamar crístico. Então ele tem esse título de Cristo, que todos nós também podemos ter. Ele mesmo falou: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então ele já nos disse isso. Só que por enquanto ele para nós é um exemplo. Jesus sempre foi um revolucionário, nunca rebelde, mas revolucionário. Então por isso que ele fala para nós: aprendei de mim, que sou brando. Jesus é brando. Ele é nosso exemplo, repetindo e voltando a esse assunto. Não é porque ele foi escolhido, não existem privilégios dentro da lei de Deus. Todos nós temos as oportunidades que nos são necessárias para que nós possamos evoluir. Basta que nós as aproveitemos. E quando a gente falou lá o que estava escrito em brandura, estava dizendo que era um indivíduo que se caracterizava pela docilidade. E eu fui buscar lá no dicionário. O que é uma pessoa dócil? Uma pessoa dócil é aquela pessoa que aprende com facilidade, que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência. E sobre essa questão de ser dócil, de agir com docilidade, de não mostrar resistência, não oferecer resistência, eu gosto sempre de lembrar um exemplo já antigo que eu uso, mas eu acho que ele tem tudo a ver com isso. É o exemplo da panela de pressão. Vamos fazer aqui uma analogia, tudo no sentido figurado, é claro. O feijão, por exemplo, ele tem um objetivo. O objetivo do feijão é nos alimentar. O objetivo de vida dele é esse, nos alimentar. Só que para que ele possa nos alimentar, ele precisa estar cozido. Para nos alimentar e não nos causar nenhum mal. Então ele precisa estar cozido. Quando nós colocamos o feijão dentro da panela de pressão, ligamos o fogo e tudo, ele fica ali sobre aquelas condições desagradáveis, sobre aquela pressão. Mas ele está ali se submetendo. Por quê? Porque aquele tempo ele não vai ficar no fogo a vida toda. Ele vai ficar naquele efeito da panela de pressão por um tempo somente. É passageiro. Depois que aquele tempo passar, ele será retirado do fogo e ele conseguirá servir ao objetivo dele. Ele conseguirá alcançar o objetivo dele. E assim somos nós. Nós passamos por situações que nos colocam ali dentro da pressão. São situações que naquele momento nos são desagradáveis, nos são penosas. Às vezes choramos, às vezes ficamos irritados, às vezes nos desanimamos, mas nós temos que nos lembrar que esse período é passageiro, que nós não vamos ficar ali o tempo todo. Daqui a pouco sairemos dali. Só que o que acontece com o feijão quando, depois do tempo que a gente colocou, que a gente pensa, eu vou deixar esse feijão uns 20 minutos, que eu acho que 20 minutos é o tempo suficiente. A gente tira o feijão. Mas o que acontece se o feijão estiver duro? O que a gente faz? A gente volta com o feijão para o fogo. E ele vai passar por todo aquele processo de novo. Ele não precisaria passar por esse processo de novo se ele tivesse sido dócil. Se ele não tivesse oferecido resistência ao processo de cozimento, ele já não estaria mais ali. Ele estaria fora daquela situação. E quem de nós não é assim? Eu, pelo menos, sou teimosa. A gente teima, às vezes a gente insiste, sabe que não é bom, sabe que não vai dar certo, mas a gente fala assim, não, eu vou tentar, vai que. Só que não dá certo. E aí, quando nós somos recolocados de novo na panela de pressão, aí nós ficamos irritados. Aí nós não queremos, aí nós reclamamos. E aí nós não agimos com afabilidade, que também tem a ver com a brandura. O que é ser afável? Está lá no dicionário.
delicado, educado no trato com outrem, amável, cortês. Aí olha o exemplo do dicionário. Apesar da crise que atravessa, continua afável. Quem de nós consegue manter a paz e a tranquilidade diante das dificuldades? Quem de nós nunca perdeu as estribeiras, nunca se desequilibrou num momento em que estávamos lá dentro da panela de pressão? Eu já. E o que nos traz de volta? A fé em Deus. A certeza de que, primeiro, isso aqui, é um período. Essa pressão não vai ficar em mim a vida inteira. Ela é um período, ela vai passar. Vai ter um momento em que eu vou sair dali e eu vou ficar mais tranquila. De que nós não estamos sozinhos. De que nenhum de nós está sozinho. A certeza de que Deus é conosco. Fé em Deus e fé em nós. A certeza de que nós também somos capazes de passar, de suportar aquela pressão. Porque se nós não fôssemos capazes de suportar aquela pressão, Deus não nos colocaria sob aquela pressão. É muito importante nós nos lembrarmos disso. Nós não passaríamos por aquela situação se Deus achasse que nós não conseguiríamos resistir. E realmente, quando ficamos irritados nos momentos de testemunho, trazemos para nós mais dificuldade. Mas como foi dito anteriormente, nós precisamos nos lembrar que consolar não é passar pela prova por nós. Consolar é mostrar que somos capazes, que não estamos sozinhos. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu acho que vale muito a pena. Eu fiz um câncer de ovário e quando fui receber a notícia, a minha tia, que eu sou adotada, eu fui acolhida no seio de uma família, de uma outra família que não é minha família biológica. E quando ela foi me contar, ela falou que eu estava com câncer. E aí, na hora que ela disse isso faz 21 anos, eu tinha 26 anos. Quando ela falou para mim que eu estava com câncer, o que eu fiz? Eu fui pro banheiro, encostei a porta, nem fechei, encostei a porta, sentei na tampa do vaso, que era de vidro, e chorei. Eu chorei. Eu acho que eu chorei até cansar, até não ter mais forças. Aí eu chorei. Aí o que ela fez? Ela entrou, ela abriu a porta do banheiro, ela falou nada. Essa minha tia falou nada. Ela ficou do meu lado, eu estava sentada e ela em pé. Ela me abraçou, colocou a mão dela aqui, ficou fazendo carinho em mim, chorando ali do meu lado junto comigo. Ela me consolou. Aquele foi o melhor consolo que ela poderia ter me dado naquele momento. Porque consolar não é negar. Muitas pessoas, que eu pulei essa parte, mas eu ouvi dentro da minha cabeça, né? Alguém falou pra mim dentro da minha cabeça: você está com câncer. E quando eu comentava isso, as pessoas diziam: não está com câncer, não está nada. O próprio médico falou pra mim: na sua idade? Não, esse câncer? Não está com câncer nenhum. Quando ele abriu, ele viu que eu estava com câncer de uma pessoa de 55 a 60 anos. Então, consolar não é negar, não é dizer que não existe a possibilidade de acontecer. Consolar não é passar a prova por nós, não é tirar o peso, não é. É tirar o peso no sentido de dizer: olha, eu estou aqui com você, você vai conseguir, não perca a fé, tenha bom ânimo. E é isso que Jesus falou para nós: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é a ideia que nós precisamos ter, esse é o espírito, digamos assim, que nós precisamos manter dentro de nós. A panela de pressão é passageira. E só concluindo a minha experiência pessoal, eu fui muito amparada, muitos amigos, todo mundo me visitava todo dia. Tinha entra e sai na minha casa, era ótimo, nunca ficava sozinha, era uma maravilha. Só que em uma noite
eu estava deitada, a minha cama era pertinho da janela, eu estava olhando para o céu e estava com muita dor. E aí eu pensei, os meus amigos vieram, conversaram comigo, me animaram, ficaram comigo, mas eles foram embora. Esta dor física que eu estou sentindo aqui está comigo. O medo de desencarnar tão precocemente na minha cabeça, né? Desencarnar agora é real, mas ele é meu. Ele está comigo. Todo mundo está nas suas casas, está vivendo as suas vidas. E aí eu percebi que cada um de nós tem o seu caminho a ser seguido. E esse caminho é intransferível. Esse caminho é pessoal. Todo mundo pode nos auxiliar, mas nós vamos ter que percorrer aquele caminho. Ninguém fará isso por nós. E quanto mais dóceis nós formos, quanto mais cedermos, menos problemas nós teremos. Porque nós caminhamos em meio às nossas próprias construções. Então nós trazemos muita aflição para nós que ela poderia ter sido evitada. E nós ainda sabemos que as nossas construções não são só construções atuais, são construções também de outras vidas. Mas para nós não importa se essa dificuldade veio de agora, se veio de antes. Não nos cabe ficarmos questionando sobre o nosso passado, porque tudo aquilo de que nós precisamos saber, nós saberemos. Porque de que vai adiantar nós sabermos que nós cometemos erros escabrosos? Isso só vai nos trazer mais dor. O importante é nós seguirmos em frente, fazendo sempre o nosso melhor. Agora, uma coisa também que é muito importante para nós nos lembrarmos é de que nenhum de nós reencarnou para sofrer. Nenhum de nós reencarnou para gerar sofrimento. Por exemplo, Judas não reencarnou para trair o mestre e depois suicidar-se. Esse não era o objetivo da reencarnação dele. Já passamos por isso. Já vimos lá, questão 132. Todo escândalo que acontece é fruto das nossas imperfeições. Porque o dia que nós vibrarmos somente no amor, somente receberemos amor. E, consequentemente, tudo será amor e não haverá mais escândalo. O escândalo é resultado das nossas dificuldades, é resultado das nossas mazelas. Por isso que Jesus falou, o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem ele venha. Porque se o escândalo tivesse que vir, de fato, no sentido de que ele é indispensável, por que Jesus falaria ai daquele por quem ele venha? Então o escândalo ele não tem que vir. O escândalo ele vem porque nós ainda somos imperfeitos. O dia que deixarmos de ser, não teremos mais escândalos. É por isso que eu acho sempre muito, muito, muito importante nós termos cautela com as frases. Deus quis, tinha que ser assim, o escândalo tinha que vir. Vamos ter cautela. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E a partir deste livre-arbítrio, nós construímos a nossa vida. Nós não podemos terceirizar as nossas dificuldades. Antes, precisamos assumir a responsabilidade dos atos e dos nossos atos e das consequências que esses atos vão trazer. Para que depois, quando nós voltarmos lá para a panela de pressão, nós não acharmos que nós estamos sendo injustiçados, para não acharmos que ninguém gosta de nós, que estamos esquecidos. Essa parte de acharmos vítimas, de nos julgarmos vitimizados, esquecidos, as piores criaturas do mundo, no sentido de não conseguirmos, de não fazermos, isso é péssimo para o nosso progresso. Porque quando nós agimos assim, nós estamos nos autossabotando. Nós estamos dizendo para nós próprios que nós não somos capazes de passar por aquela dificuldade. Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19,
A fé transporta montanhas, que diz para nós o seguinte, lá no item 3, o poder da fé. Olha só o que diz lá para nós. A fé, ela é dividida em duas partes. Nesse item, a fé está dividida em duas partes. A fé verdadeira e a fé vacilante. A fé verdadeira é calma. A fé verdadeira é paciente. Ela é calma, ela é paciente, porque ela sabe que o processo de cozimento vai durar pouco, vai passar. E que no final vai valer a pena. Agora, a fé vacilante não. A fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. E o que ela faz? Ela fica irritada e tenta suprir a força que lhe falta com a violência. No lugar de tentar suprir a força que falta com mais fé, com mais bom ânimo, ela vai para a violência. Porque ela não acredita que ela seja capaz. Então, como é que ela vai ter fé? E é nesse momento que a gente vê a diferença entre a fé verdadeira e a fé vacilante. Porque a fé verdadeira, ela apoia-se na inteligência e na compreensão. Enquanto que a fé vacilante, ela apoia-se na violência. Irritada é a diferença entre a irritação e a paciência. Se eu sei que Deus está comigo, eu até posso ficar irritada porque faz parte, mas isso vai durar pouco. Depois eu retorno para a paciência e eu aguardo. Eu fico ali, naquele processo de cozimento, não acomodada. Não, acomodada não. Mas eu me submeto àquela situação, porque eu sei que ela, naquele momento, vai ser o buril que vai me ajudar a me transformar em um diamante. A fé verdadeira, ela traz uma calma porque ela tem a certeza de que ela vai chegar onde ela quer. E lá está escrito assim, olha, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. E a violência? A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Se nós não acreditarmos, isso é seríssimo, se nós não acreditarmos que Deus está conosco, que nós podemos passar por todas essas dificuldades e que no final tudo vai dar certo, nós vamos estar sempre irritados, sempre violentos. Sabe quando a gente, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, sabe quando a gente coloca ali o feijão, por exemplo, outra leguminosa, ou seja lá o que for, e ele começa a espumar, quando começa a ferver, e aquela espuma, ela espalha e suja tudo, ficamos assim. No lugar de nós ficarmos ali, durante o cozimento, aceitando, passando por aquele processo, com calma, com tranquilidade, nós ficamos irritados, nós espalhamos tudo, aí vem essa espuma por fora. E essa espuma por fora suja tudo. Espalha. E tem um objetivo, e tem uma consequência desagradável. Então, o que nós queremos para nós? Nós queremos a calma ou nós queremos a violência? Nós precisamos nos perguntar isso. Se nós quisermos a calma, nós precisamos ir até Jesus. Não podemos nos acomodar, não podemos ficar paralisados no medo, na revolta, na dúvida, na incerteza. Nós temos que ir até Jesus. Porque, como disse a página que nós lemos lá no início, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria espiritual. Trabalhemos, companheiros, avante.
Se nós fizermos a nossa parte, não importa se vamos conseguir fazer o caminho todo agora, mas algo nós precisamos produzir, alguns passos nós precisamos dar. Caminhemos, nós não estamos sozinhos, Deus é conosco, Jesus é conosco, temos o nosso anjo guardião, temos o nosso espírito protetor, temos os nossos mentores. Estamos cercados, estamos amparados, estamos sendo consolados o tempo inteiro, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Bem, eu espero que essa mensagem de hoje tenha sido útil para todos nós. E agora nós vamos fazer juntos a nossa prece final. Pai de bondade e misericórdia, nossos corações estão repletos de alegria e de gratidão por termos ficado um pouquinho mais conectados a Ti durante esses instantes. Pai, ajuda-nos para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as instruções, as intuições que nos chegarão durante a nossa caminhada com a Tua permissão. Sustenta-nos, Pai, auxilia-nos para que nunca nos falte nem coragem, nem bom ânimo para seguirmos em nossa caminhada, fazendo sempre o melhor que pudermos. Ajuda-nos, Pai, a estarmos mais conscientes da nossa responsabilidade e assim estarmos mais conectados com o Teu amor. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade do trabalho e que Deus nos abençoe. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo.